Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia, que à terça-feira traz as memórias do Concílio Vaticano II, mas para já, a atualidade informativa da Igreja Católica. Bento XVI desafiou os católicos a enfrentarem a questão crucial de Jesus. Um desafio lançado em Domingo de Ramos, que era também Dia Mundial da Juventude. A Praça de São Pedro encheu-se de ramos que lembravam a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Quem é para nós Jesus de Nazaré? Que ideia temos do Messias? Que ideia temos de Deus? Questões muito concretas lançadas pelo Papa num dia em que a Igreja iniciava a Semana Santa. Precisamente nesta semana somos chamados a seguir o nosso Rei, que escolhe a cruz como trono. Somos chamados a seguir um Messias que não nos garante uma felicidade terrena fácil, mas a felicidade do céu, a bem-aventurança de Deus. Bento XVI fez também votos para que o Domingo de Ramos possa ser, para os crentes, o dia da decisão. A decisão de acolher o Senhor e segui-lo até ao fim, a decisão de fazer da sua Páscoa de morte e ressurreição o sentido da sua vida de cristãos. Para Bento XVI, que apareceu em público pela primeira vez após a sua viagem ao México e a Cuba, os ensinamentos deixados por Jesus devem levar os fiéis a adotar a visão reta sobre a humanidade inteira, sobre os povos que formam o mundo, sobre as suas diversas culturas e civilizações. E por cá, o Dia Mundial da Juventude foi vivido com espírito de alegria um pouco por todas as dioceses. Os jovens da Diocese de Aveiro reuniram-se em Águeda. Muita animação num dia em que os jovens lembraram a importância da família no seu cotidiano. Mais de 500 jovens encheram Águeda de alegria e festa. Momentos de oração e de convívio que pretendiam celebrar o Dia Mundial da Juventude. Um dia especial para os jovens cristãos, mas que se estende a todos os dias do ano. Deus está na nossa vida de todos os dias, quer dizer, nos computadores, nos telemóveis, nos chats, nos livros, enfim, tudo aquilo que preenche a nossa vida de todos os dias e, portanto, tudo o que é sociedade civil onde nós nos movemos todos os dias, se somos cristãos, Deus passa por aí e esse é de facto o grande objetivo, nós não fazemos coisas à parte, ou não queremos fazer coisas à parte, queremos fazer coisas como cristãos, fazer coisas neste sentido de vivermos e expressarmos a nossa fé como cristãos, mas no meio onde nos encontramos. Com o lema Alegrai-vos no Senhor, o programa deste ano pretendeu consciencializar os jovens para a importância da família. Esta troca de partilhas foi para nós um aspecto fundamental de proporcionar aos jovens e damos tempo para isto, portanto estamos a terminar o espaço de oração e no final vão ser distribuídos por famílias onde vão jantar e passar o serão em conjunto com as famílias. Um momento diferente que foi desde logo encarado pelas famílias como um desafio inovador. Com uma filha adolescente, Ana Mafalda e Vítor Sousa foram dos primeiros a inscrever-se como família de acolhimento. São jovens e nós gostamos de experimentar coisas novas. Aqui em Águeda poucas coisas temos destas e é bom. É uma experiência nova e eu estou sempre aberto às experiências novas, gosto de experimentar e neste caso o importante é mesmo acolher os jovens em casa e pronto, troca de experiências, acho que isso é ótimo. O dia contou ainda com várias atividades paroquiais feitas por jovens para jovens, que teve como objetivo último acordar para a vida aqueles cuja fé anda mais apática. A comunidade de São Pedro da Palhaça assinala a Páscoa de forma bem original. Levaram à cena os principais episódios da Paixão de Cristo, num gesto que concilia a generosidade individual com a paixão pelo teatro. São os passos da Paixão de Cristo, representados por quem decidiu aderir a um caminho pascal, algo diferente, e encarnar os personagens e a história da salvação que a Páscoa representa.
É pôr-nos dentro da história, encarnar a história, viver as personagens e fazê-lo no templo, no espaço sagrado onde celebramos a fé, e isto é uma forma de celebrar a fé. O facto de termos encarado isto como um projeto envolvente, que envolve pessoas de diversas sensibilidades, de diversas idades, é uma forma de catequese e nesse aspecto, também pela cor, pela caracterização, pelos trajes, é uma espécie de vitral, né, que se faz da história da paixão de Cristo. Mestre, queres que afastamos estas criancinhas? Não, deixa vir a minhas criancinhas, pois é delas o reino dos céus. Em verdade vos digo, se não os fizeres como estes meninos, não tereis parte comigo no reino dos céus. A representação é assegurada por amadores, pessoas que por instantes trocaram as suas atividades habituais por uma experiência teatral que na Palhaça é já uma tradição. Este era um passo que nos faltava dar a nível da representação do teatro religioso, uma vez que nós aqui já fazemos a representação do Alto dos Reis Magos, que já tem longuíssima tradição, em uns 75 anos, e a Paixão de Cristo é a primeira vez que a ensaiamos. Esta é uma obra extensa em que os atores levam à cena os principais episódios que conduzem à morte, crucificação e ressurreição de Cristo. Não é assim muito fácil, até porque é um papel com bastante relevo e para mim não é muito difícil, porque eu sou católico praticante e tento no meu dia-a-dia ter uma vida, digamos, ao jeito de Jesus Cristo, embora seja muito difícil porque sou limitado, sou pecador e tenho as minhas limitações. Mas foi um papel que com o tempo fui conseguindo encarnar e, embora as cenas hoje aqui não fossem as mais, digamos, aquelas que têm mais dramatismo, que são as próximas, penso que estou dentro daquilo que me é pedido, não é, para fazer este papel. Representação onde se cruzam atores amadores com aqueles que representam pela primeira vez. Dentro de mim, nos lares, no escuro, na claridade, não tenho como fugir-lhe. Tenho um bocado de experiência de teatro amador, muitas peças já interpretámos aqui. A Palhaça sempre teve uma grande tradição de teatro e aqui é tudo um grupo, é tudo uma família praticamente. Mesmo os menos experientes, também nós, os mais experientes, temos que incutir-lhe alguma coisa para que eles realmente, porque o segredo disto tudo é realmente a pessoa tentar viver o personagem, transformar-se noutra personagem, encarnar um papel, não é? Tentei no deserto desenhado por um jejum de 40 dias e 40 noites. Funciona como uma terapia, é tipo uma ida ao ginásio. Mantém-me fora do trabalho e para mim é muito bom. Tu és o rei dos judeus? Perguntas por ti mesmo ou foram outros que disseram de mim? Eu não sou judeu. O teu povo é que te entregou a mim. Esta experiência resulta da solidariedade de uma comunidade que deu mãos para levar ao palco uma forma de viver a Páscoa e um olhar diferente sobre a paixão de Cristo. É um projeto que vem de há 4 meses. Nós começámos no dia 12 de novembro a lançar o desafio do alto da Igreja, a perguntar quem gostava de abraçar um projeto destes, e precisávamos não só de atores. Por isso é que também conseguimos mobilizar muitas pessoas, porque cerca de 79, 82 pessoas estão em palco, mas nós somos cerca de 100, 110, quase a trabalhar nisto há 4 meses, a tempo inteiro. E muitos há que aderiram a esta iniciativa e que não entram em palco. É o caso daqueles que prepararam o guarda-roupa. Agradecemos a quem nos deu os tecidos, pronto, mas tivemos que os selecionar e a partir daí cortar e passar às costureiras que não estão aqui agora connosco, mas que não nos podemos esquecer delas, que fizeram um grande trabalho, sem dúvida. Ao ponto de, nos primeiros fatos que apareceram, nós conseguimos até bater palmas, porque tínhamos os primeiros construídos. Foi muito bom, mesmo muito bom, depois começarmos a ver todos os fatos pendurados, passados a ferro e organizados com nomes. Anda, carrega a cruz! O espetáculo reverte para as obras sociais da paróquia. Fica uma grande caminhada quaresmal e o grande exemplo de solidariedade da comunidade de São Pedro da Palhaça. Anda! Anda, carrega a cruz! Anda! Anda!
Agora sim, a rubrica das terças-feiras e que vem analisando o Concílio Vaticano II por ocasião do início dos seus 50 anos. A conversa é conduzida pelo jornalista Henrique Matos. Muito boa tarde, está de volta esta rubrica que em cada terça-feira procura olhar as realidades sociais e também a contextualização dentro da Igreja que antecedeu a convocação do Concílio Vaticano II. Temos, nestas últimas semanas, estado a desenvolver esta análise com a presença do Padre Jesus Ramos, é professor de História da Igreja e diretor do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra. Obrigado por estar uma vez mais connosco. E antes do concílio, na realidade portuguesa, temos então uma realidade eclesial de alguma forma marcada por algum tradicionalismo. Talvez por aqui não existissem ainda grupos muito fortes de contestação ou de grande renovação interior. Nestes anos, nestas décadas que antecederam a convocação do concílio, Portugal estava ainda marcado por alguma prática tradicional. Bom, Portugal, nesta matéria, como muitas outras, costumamos dizer que andava pelo menos 30 anos atrasada em relação aos outros países mais evoluídos, nomeadamente à Europa Central. Também, digamos que em matéria eclesial, em matéria de reflexão teológica. Depois porque não podemos esquecer-nos de que vínhamos de uma longa luta no século XIX contra o regalismo, em que a Igreja muito dificilmente conseguiu libertar-se do Estado como alguém que interferia nos negócios eclesiásticos. Basta recordarmos que no século XIX era o Estado que apresentava os bispos, era o Estado que nomeava os párocos, portanto, era uma Igreja, digamos, quase nacionalizada. Quem eram os bispos no século XIX? Eram os bispos à imagem e semelhança do governo que os nomeava, dos governos liberais. Por isso nós podemos dizer que no século XIX a Igreja Portuguesa viveu um período com um episcopado bastante obscuro e depois tivemos ainda por cima aquela desgraça de terminarem as ordens religiosas que eram polos de evangelização. Apesar de tudo, eram as ordens religiosas eram os grandes evangelizadores que eram andavam, os grandes agentes da cultura e da cultura e da evangelização. Ficámos com Portugal demasiado rural, não é? Eram eles que faziam as mesmas missões, as missões rurais, as missões paroquiais. Nós deixámos praticamente ter isso. Graças a Deus que houve um movimento a partir dos anos 50 do século XIX que renovou a Igreja por dentro, cimentou a Igreja por dentro. Foi o movimento do apostolado da oração. Não tínhamos grandes dirigentes, mas tínhamos um povo que era verdadeiramente cristão, que era piedoso e que trabalhava para o reino de Deus. O apostolado da oração foi um movimento fantástico. Poderíamos estar aqui uma tarde inteira a falar sobre o movimento do apostolado da oração e sobre os benefícios que ele trouxe à Igreja Portuguesa de meados do século XVIII até praticamente aos nossos dias. Mas tornava as pessoas agentes da própria evangelização? Tornava muitos. Responsabilizava-as no seu batismo? Muitos quem ler os relatórios do apostolado da oração há de ver que nas paróquias rurais eles tinham ações concretas, dar o catecismo às crianças, que não havia ninguém que o desse, a família muitas vezes deixava disso, foram os primeiros grandes catequistas. Às vezes havia casos, por exemplo, de famílias desestruturadas, eles procuravam por todos os meios estruturar essas famílias. O apostolado da oração foi fundamental. Portanto, nós éramos uma realidade sociológico-religiosa bastante compacta, nomeadamente no mundo rural.
Claro que havia um pequeno grupo de laicistas, de laicos, que vinham já desde meados também, já vinham de antes, mas pelo menos de meados do século XIX, o grupo que bebia as ideias vindas de Paris, do Pierre Proudhon, etc., o grupo do Antero, e do Essa e dos outros, começaram a agitar algumas águas e que estiveram, como foram eles o fermento, por assim dizer, da revolução que levou à República e que levou ao corte de relações com a Santa Sé e que levou também à Lei da Separação de 1911. No entanto, depois, a nossa realidade também, a nível de, portanto, digamos, do povo de Deus, a nível do clero, o clero era geralmente laborioso, mas laborioso sem inovações. Fazia o seu dever. No século XIX, por carreira, fazia-se a carreira eclesiástica. No século XX, fazia-se aquilo que era costume fazer-se, as confissões na Quaresma, rezavam-se as missas a horas, confessavam-se as crianças, fazia-se a catequese. Era uma pastoral de manutenção. Era uma pastoral de manutenção sem grandes ideias. E os bispos? Os nossos bispos, antes do concílio, eram bispos, digamos, por um lado, pouco preparados, pastoralmente quase nulamente preparados, porque a maioria dos bispos vinham das universidades, primeiro da Universidade de Coimbra e depois das universidades de Roma. Caíam aqui, como eram os que tinham maior preparação intelectual, embora essa não fosse muito grande. Nós não temos propriamente, antes do concílio, não temos um grande bispo teólogo. Talvez tenhamos ainda um bocadinho do Augusto Eduardo Nunes, na geração de 1910. Tínhamos depois um outro arcebispo de Évora, o do Manuel Trindade Salgueiro, que fez uma tese de doutoramento sobre a graça em Santo Agostinho. Que esteve no concílio. E que depois participou no concílio, morreu precisamente no último ano do concílio. Mas o resto do nosso episcopado era episcopado que fazia cursos de teologia ou de direito canónico, mas que depois não avançava mais, ficava-se por ali, não era um episcopado com grandes iniciativas, e podemos dizer, em abono da verdade, que o nosso episcopado não estava preparado para participar no concílio do modo ativo. Os nossos bispos, porque nós não tínhamos escola teológica, porque nós não tínhamos teólogos a assessorar os bispos, os nossos bispos no concílio tiveram um papel bastante apagado, tirando uma outra... Apesar dos esforços de Dom Sebastião Soares de Rezende, que ousou algo. Sim, o Dom Sebastião Soares de Rezende é uma exceção no meio de como diria eu não queria dizer isto, como é natural, mas usando a linguagem do Camões, está apagada e vil de tristeza. O Dom Sebastião Soares de Rezende é um homem profético, entre outros que estão ao lado dele na Igreja Portuguesa deste tempo, mas a maioria não tinham, de facto, o espírito profético suficiente para serem capazes não apenas de avançar com iniciativas eclesiais novas, mas sobretudo com iniciativas sociais que fizessem com que a nossa sociedade toda, a sociedade portuguesa, evoluísse e não ficasse estagnada como ficou durante tantos anos. Temos alguns nomes, o Padre Abel Varzim, o Padre Alves Correia, que nas vésperas do concílio, por esta altura, já tinham ideias novas e procuravam fazer um trabalho algo próximo das pessoas também, não é? Sim, temos entre o clero, temos alguns padres que sobressaem. Esses nomes que citou o Padre Alves Correia, o Padre Abel Varzim, sobretudo este, com o seu papel ativo na própria política. O Padre Abel Varzim foi deputado à Assembleia Nacional
e foi praticamente posto na rua por causa das suas de querer algumas ideias de renovação que não eram caras ao sistema do Estado Novo. O seu trabalho com a JOC, com o jornal O Trabalhador, que trazia ideias, de facto, ideias novas, ideias de reflexão para os jovens operários. E esse jornal foi suspenso, sine die. Porém, foi um movimento que deixou marcas e que perduraram e hoje são a razão de ser de muita gente empenhada na Igreja. Ainda hoje podemos dizer que grande parte dos cristãos mais empenhados são aqueles que tiveram a escola da Ação Católica e da Juventude Operária Católica, da Juventude Universitária Católica e dos outros ramos da Ação Católica. Muito bem, Padre Jesus Ramos, obrigado por nos ter ajudado a tomar o pulso à realidade da Igreja Católica em Portugal nestas vésperas do Concílio Vaticano II. Ficamos por aqui. Esta rubrica que olha então a realidade em torno do Concílio está de regresso de hoje a 8 dias. E foi este o programa que preparamos para si. Ficará também disponível online no sítio da internet que reúne todas as plataformas comunicacionais do Eclésia. Em agência.eclésia.pt pode ter acesso ao Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.